rapidamente, pega as vossas Bíblias, abra comigo no Evangelho de Lucas. Hoje eu não vou demorar, a mensagem vai ser um pouco reduzida, também a ceia, porque nós temos nosso primeiro dia de ensaio aqui do coral. Amém? Você que ainda não se inscreveu, tem a oportunidade de fazer isso hoje. Nós teremos aqui nossa cantada de Natal no dia 16 do 12. Peço aos irmãos que estejam empenhados. 16 ou 17? 17? 17 às 19 horas. Maravilha? Aqui vamos convidar nossos familiares, amigos, parentes. Vamos fazer uma noite de muita alegria mesmo, ok? Lucas capítulo número 14, verso número 7 ao verso número 14, ok? Lucas 14, do verso 7 ao verso número 14. Se os irmãos puderem trazer um pouco de água para mim, eu agradeço. Hoje não vai dar para a gente passar as letras, os versos aqui no telão. Se os irmãos tiverem dificuldade em abrir, não precisa folhear, que eu vou falar algumas referências, ok? Somente acompanhe com a minha fala. Diz assim a palavra do Senhor: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti, ele te diga: dá lugar a este, então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nessa manhã irei ministrar a tua santa e poderosa palavra, com todo temor e tremor diante da tua presença. Eu peço que o Santo Espírito traga à minha memória tudo aquilo que eu deva pronunciar aos teus filhos, aos meus irmãos, e que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nessa manhã, para que cresçamos na graça e no conhecimento da tua doce palavra, para que o seu Santo Espírito faça morada em nós. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando o Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode acender aqui o altar, ok? Para ficar melhor lá. Isso. Essa semana, os irmãos sabem que temos uma fábrica de essência, que graças a Deus está indo bem, e a gente está galgando algumas etapas lá dentro, uns voos maiores, né? A gente vai atuar muito ano que vem no mercado de cosméticos. É um mercado extremamente volumoso, rico, mas difícil de entrar. E essa semana nós estamos fechando uma parceria com uma revista muito conceituada no meio. E a gente foi convidado para ir numa premiação de cosméticos, onde está a nata das empresas de cosméticos lá. Pra você ter ideia, o dono da Rinode estava lá, recebeu premiação, da Batim, os diretores, todas as empresas de fragrância, a maioria estavam os donos lá. Foi no Teatro Bradesco, lá dentro do Bourbon, então todo glamour, coquetel, convite mais, né? Então, e a gente inserindo ali dentro. O Rafael Pataco, nosso perfumista, conhece muita gente, eu conheço algumas pessoas também, encontrei aquelas pessoas onde eu trabalhava, e assim, JL de Paula, ele é o dono dessa editora, a qual promove essa premiação há 25 anos. E aí fomos, participamos do evento, um evento bem legal. E, bom, e nessa semana, sexta-feira,
eu fui até a empresa do JL de Paula, peguei para estar indo lá na via, né? Para conhecer a via, bater um papo um pouco, enfim. E nós fomos indo, e o JL de Paula é uma pessoa extremamente conhecida nesse mercado, conhece como nós. Para você ter ideia, ele está desenvolvendo o perfume da esposa do Nelson Mandela e do próprio Nelson Mandela, lá na África. Então ele tem um conhecimento muito grande, uma pessoa extremamente humilde. E ele começou a falar que ele está dando um curso agora sobre sinestesia de fragrância. É algo mais ou menos assim. Ele começou a estudar sobre o universo. E ele começou a estudar sobre o universo e ele ficou impactado com o tamanho desse universo. Ao ponto que nós temos mais 6 sextilhões de estrelas no céu e a cada momento está nascendo mais estrelas e assim por diante. E aí ele faz a seguinte comparação, analogia, com as estrelas do céu, com a imensidão que é o universo, com o ser humano. E como esse ser humano é uma fagulha perto de tudo isso. E aí ele fala o seguinte: bom, como que as pessoas podem ser soberbas, como que as pessoas podem se sentir superiores aos outros com o tamanho desse universo? Aí eu perguntei para ele: Zé, me diz uma coisa, você que vive nesse meio há tanto tempo, que você conhece todo mundo, como você lida com as pessoas soberbas? André, primeiro eu falo sobre essa realidade, quem ele é no universo. Segundo, eu demonstro que eu conheço um pouco do que eu falo. E terceiro, que as minhas atitudes e o que eu faço de filantropia e de ajuda, eu acho que demonstra ele os caminhos que eles têm que tomar. E mediante isso, e ouvindo tudo isso, e conversando sobre isso, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre os valores do reino de Deus, sobre aquilo que realmente tem crédito para Deus e aquilo que não tem crédito. Nós somos incutidos desde pequeno que nós temos que agradar as pessoas que são lá em cima, porque agradando lá em cima nós teremos benefícios. E no reino de Deus é totalmente diferente. Quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que esse conceito que o mundo nos traz e quer impregnar em nós é errado. Então, os maiores têm que ser os menores na presença de Deus, e temos que servir uns aos outros. E nessa passagem bíblica, Jesus ele está na casa de um religioso, está na casa de alguém que era top, um fariseu extremamente conceituado, e ali ele estava tendo uma festa, e ali é um sábado, e tem um rapaz que ele sofre de hidropia, deixa eu pegar aqui o nome, hidroposia, quer dizer hidroposia, um homem hidrópico, é um homem que tem uma doença que retém líquidos, e retém líquidos no corpo onde fica inchado. Então a aparência é um negócio muito difícil de se ver, né? E estava esse rapaz lá, e Jesus, movido de uma íntima compaixão, primeiro ele rebate aqueles fariseus, porque não era lícito curar no sábado. E ele vai: olha, é lícito curar no sábado, já cura o camarada. E aí ele fala assim: olha, e certamente sabendo que aqueles religiosos estavam pensando, falou assim: olha, se um boi ou um gado de você cair numa vala no sábado, vocês não vão resgatar? Então não é lícito curar no sábado? E aí ele vê as pessoas chegando até este banquete, até essa festa da casa dos fariseus, e ele faz essa comparação com o reino de Deus e com aquele contexto. Então, mediante disso, eu quero falar nessa manhã os valores do reino de Deus. Romanos 14:17 diz assim: que o reino de Deus é de amor, paz, justiça e alegria no Santo Espírito. Então tem que compreender, primeira coisa, que o reino de Deus ele não é palpável. O reino de Deus a gente não pega e não fala: olha, esse o reino de Deus está ali. A igreja é o reino de Deus, ele faz parte do contexto do reino, mas não é propriamente o reino de Deus. O reino de Deus é algo subjetivo, é abstrato, não pode se pegar. Então o reino de Deus ele é composto de amor, paz, justiça e alegria no Santo Espírito. Aonde estiver, todo local onde estiver isso, o reino de Deus se faz presente. Amém? Então o reino de Deus é de amor, paz, alegria no Santo Espírito. Os valores do mundo
dos nossos valores, que se tornam nossos valores, infelizmente. Fazemos sempre o melhor para aqueles que podem nos dar algo em troca. Nós, habitualmente, nós somos conduzidos a sempre exaltar alguém que pode dar algo em troca, às vezes até de uma forma subliminar, não é declarado. Às vezes no nosso subconsciente está o irmão Henrique dentro do carro, entra lá um cara da política que às vezes é induzido a tratar melhor do que uma pessoa mais simples que entra ali dentro. E não é por maldade, é porque aquilo está impregnado no nosso coração em achar: se eu agradar o meu patrão, eu vou ter uma promoção. Se eu agradar aquela pessoa da minha família, aquele tio que tem uma bufunfa a mais, ele pode me ajudar em tal coisa. Então nós fazemos barganha muitas vezes com muitas pessoas. É ou não é assim? Naturalmente é desse jeito. A gente é conduzido a agradar o dono da empresa porque ele pode aprovar, mas o faxineiro a gente nem olha para o rosto dele, o rosto dela. A gente acaba deixando de lado isso daí. E Jesus ele vai falar totalmente contra isso. E ele fala: para aqueles que são mais humildes, e assim, aquele tal negócio, né? E para os mais humildes fazemos o que dá. Tem uma festa de alguém extremamente rico, a qual você vai participar. Você vai levar qualquer presente? Hein, meus irmãos? Primeiro que a gente nem sabe o que vai dar, né? Mas dá um perfume difusor. Enfim, não sabe. Agora, uma pessoa extremamente humilde, a casa vai ser lá no quintal da casa dela. Você se preocupa tanto em dar um presente como você daria para essa pessoa uma maçã? Não. Ah, mulher, passa lá no Brás, lá pega alguma coisa lá que está tudo certo. Não que no Brás não tenhamos roupas boas, mas está vendo a comparação que nós fazemos? Como nós lidamos com isso? Achando nós que estamos fazendo e agindo da maneira correta. Pode ser, filhos, que esse bambambam, essa bambambam, me agrade com a sua presença por esse grande presente. E Deus? Nós temos, infelizmente, e há em diversos casos, a gente acaba querendo agradar a homens que querem agradar. Nós queremos ser créditos com as pessoas que podem nos dar algo em troca. Nós fazemos esse tipo de barganha com as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter crédito no céu para com Deus. É Deus que nos dá um fôlego de vida, que abre porta onde não tem porta. É Deus que trilha os nossos caminhos. Por isso que nós temos que aprender como agradar a Deus. A gente aprende aqui como no dia de ontem, aos homens, como agradar uma mulher. Se a gente seguir aquilo que foi falado, nós estamos feitos, é ou não é? Já deu bom dia para sua esposa? Já deu bom dia? Não era que deu bom dia. Tem que ouvir novamente, né? Mas fato é, filhos, que a gente se esforça. Então, ontem aqui, nós viemos porque a gente quer melhorar e quer agradar um ao outro. E a Deus? A gente procura agradar a Deus? Nós procuramos fazer aquilo que vai agradar o coração do Pai? Abrimos mão muitas vezes de estar na presença de pessoas humildes para estar no meio de banquetes de pessoas extremamente ricas. Não que é ruim ir numa festividade, eu vou ser hipócrita de falar que não foi bom estar numa premiação da cosmética, desse meio que nós estamos, de glamour, não é ruim. Para quem gosta de chocolate, terminou o evento e tinha uma mesa de uns 20 metros só de chocolate, estilo Copenhague, de fora a fora. Eu olhei para aquela mesa, a mesa olhou para mim e nós fizemos um acordo de comer, e foi muito bom. Mas nada se compara a estar junto com os irmãos num dia como ontem. Nada. Por mais que eu estivesse em Dubai, na feira da cosmética.
nada é comparado na comunhão com os irmãos, sem nenhum tipo de hipocrisia. Ao ver os olhos dos irmãos, aquele evento e todo mundo se confraternizando em amor, não tem. São esses valores que acabam sendo impregnados dentro de nós, que nós temos que ir avante. Os valores do reino de Deus. Lucas, capítulo de número 22. Quem está compreendendo pode dar uma glória a Deus aí. Lucas, capítulo número 22, do verso 24 ao verso número 28. Lucas 22, do verso 24 ao verso número 28, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Esses discípulos não eram fáceis. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Pois qual é o maior em quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu lhes destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Entre os discípulos eles estavam discutindo quem seria o maior entre o reino do céu. Não, agora sou eu, não sou eu, é o João, não é o Pedro, e não, aquela discussão, e Jesus, opa, a bênção não. No meu reino, os meus valores são diferentes dos valores do mundo. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. A palavra diaconia, no grego quer dizer mesa. Todos nós fazemos parte da diaconia de Cristo. Nós temos que fazer de mesa para servir aos outros. Jesus Cristo, na noite que antecedia a sua crucificação, ele participa da ceia, do novo simbolismo do seu sangue e do teu corpo. E o que ele faz naquela cerimônia? Lava os pés dos seus discípulos. Naquele tempo não existia Nike, nem Reebok, nem tênis fechadinho. Naquele tempo todos vestiam uma sandália que era couro, né, tiras de couro, e as estradas não eram asfaltadas, então era extremamente pó. Imagina como estavam os pés dos discípulos, imagina como era a unha dos discípulos. E Jesus pega e lava os pés dos seus, o rei do universo. Tudo foi feito para ele, para a glória dele. Tem 6 trilhões de estrelas no céu, tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Jesus conhece e chama cada um pelo seu nome. A esse Deus, nessa magnitude, nessa grandiosidade que nossa mente não compreende, lavando os pés daqueles que outrora os trairiam. Judas, Pedro, não, Senhor, estou contigo. Negou ele 24 horas depois. Que humildade é essa? Quais são esses valores que faltam em nós? Porque nós somos duros de corações. Porque muitas vezes a gente quer agradar o grandão, mas o pequenino a gente passa de largo. Queremos estar na presença de tantos abastados, mas na presença daqueles que não têm um centil, não tem um centavo para me dar, a gente deixa de lado. Ao convidar, o Senhor fala para a sua casa, antes de convidar os seus familiares, convida primeiro aqueles que não têm nada para te dar em troca. Nós fazemos isso? Não fazemos. E pastor, o que nós ganharemos? Lucas 14, 13 e 14, que nós lemos. Jesus nos deixa uma promessa. Lucas 14,
verso 13 e 14 diz assim: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos... Glória a Deus. Sempre que você fizer para alguém que aquela pessoa não tem como lhe retribuir, glorifique e exalte a Deus. Sempre que Deus lhe motivar para ajudar alguém financeiramente, não queira receber de volta, doe, deixe, o abençoe, abençoe, porque diz a palavra que se essa pessoa não te recompensar e pudesse recompensar, haverá uma grande recompensa na eternidade por meio de você. Glória a Deus. Então para com essa história que você emprestou, fulano não pagou e está com raiva de ciclano. Você abençoou a vida de fulanos, ciclanos, de homens e mulheres. 1 Coríntios, capítulo número 3, do verso 12 a 15. Jesus está fazendo referência a esse momento da história, tribunal de Cristo. 1 Coríntios 13, do verso número 12 a 15. Isso não vale para aquele irmão que está devendo o outro, falar, estou feito, né? Não preciso pagar mais. Não interprete nada, amém? Aqui levais pagais. 1 Coríntios 3, 13, 1 Coríntios 3, do 12 ao verso número 15. Amém? 1 Coríntios 3, do verso número 12 ao verso número 15, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. A certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós vamos morrer. É ou não é? Irmã Jéssica, vamos viver assim 200, 300 anos? Não. As pessoas morrem. E ao morrer, salvo em Cristo, nós iremos para o paraíso, para o seio de Abraão. Consciência. Reencontraremos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Cristo voltar à terra, e nós estivermos lá, voltaremos, seremos ressuscitados, estaremos com Cristo. Tem todo um estudo escatológico dentro disso. Esse contexto é que nós seremos galardoados, terá um tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para julgamento, mas esse tribunal é para que nós venhamos receber galardões, presentes de Deus. E quais são os valores que está impregnado dentro desse tribunal? Quais são os valores que serão ali exaltados, que serão recompensados? Os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. E o fogo provará as nossas obras. E terá obras que são comparadas à madeira, outras obras comparadas à feno. O que acontece fogo na madeira? Queima, um pouquinho de tempo vira cinza. E na palha? É assim. Só que tem algumas obras que serão comparadas como ouro. E para os irmãos que não saibam, sabe como purifica o ouro? O fogo. Quanto mais fogo, mais puro fica. Quanto mais ouro, mais puro fica. Quanto mais nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, quanto mais nós colocamos esses princípios do reino, de ajudar o mais humilde, de priorizar os mais necessitados, de dar o afago aos necessitados, de vestir o nu, de acalentar e dar o remédio em uma oração ao doente, de acolher aquele que não tem um teto. Toda vez que nós fazemos isso, estamos fazendo para Cristo.
ainda que não tenhamos no nosso coração qualquer tipo de recompensa pela fidelidade de Deus, há uma recompensa e um galardão guardado para todos nós. Aleluia. Quem quer agradar a Deus aqui, meu irmão? Glória a Deus. Vamos ser uma igreja onde venhamos proclamar o reino de Deus. Vamos ser uma igreja de acolhimento, de fazer de tudo para nós estarmos juntos. Aquele que tem um pouquinho mais abastado, ajudar aquele que não tem nada. Porque aquele dia que ele não tem nada, quando tiver um pouquinho mais abastado, vai ajudar. Está irmão Silas aqui, que um dia precisou da igreja, né, irmão Silas? E também um dia ajudou a igreja. Com a mão que é ajudada, a outra mão também o ajuda. É nessa comunidade de fé, é nessa comunidade do amor que há a bênção e a glória do Senhor. É nessa alegria de servir e se doar que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor esteja conosco. Que o Santo Espírito possa revelar a Tua vontade sobre nós todos os dias. E que possamos ser Jesus na vida de muitas pessoas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.